Que a paz de Deus, nosso Pai, esteja em todos os corações. No quadro Comentando a Notícia, analisaremos uma notícia que circulou aqui em Curitiba no mês de agosto, mas que possui uma relevância especial, toda especial. Trata de um casal que teve um bebê nascido sem os braços e sem as pernas. No dia 28 de dezembro, ele deve ter completado 1 aninho. E vocês verão que história fantástica, mas não vamos nos precipitar. Logo após a nossa voz, vocês conhecerão essa história, agregando aqui os ingredientes trazidos, as contribuições pela doutrina espírita. Fecha o nosso programa de hoje, o quadro Pensar, Aprender e Viver, que nos convida a refletir primeiro sobre o equilíbrio entre a aceitação e o inevitável, e o ânimo ou coragem para mudar o que precisa, pode e deve ser mudado. E depois a condição de professores e alunos simultânea dentro do lar, os papéis que nós desenvolvemos. É agora aqui no Diálogo Espírita, a realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Comentando a notícia de hoje, nós vamos falar aqui de um determinado acontecimento e eu vou direto aos fatos. No dia 22 de dezembro de 2022, um casal de curitibanos perdeu um filho. Na mesma data, exatamente 1 ano depois, nasceu um segundo filho, um outro filho. E aquilo que inicialmente seria motivo para grande regozijo, uma espécie, talvez, de compensação divina para todo aquele infortúnio vivido anteriormente, acabou se transformando num grande teste, numa grande provação de amor para esses pais. De certa forma, eles já estavam preparados, porque já havia aparecido no exame de ultrassonografia. Mas, o que aconteceu? O menino nasceu sem os membros superiores e inferiores, consequência, vítima, ele, de uma anomalia congênita chamada de focomelia, que provoca o desenvolvimento anormal, deficiente dos ossos longos dos membros das pernas e braços. Uma frase, Andréia e Rose, depois vocês vão poder comentar à vontade, dita pela mãe à reportagem da Banda B, pareceu-nos extremamente marcante e demonstração de resignação e fé, quando ela diz: Maria, quando gerou Jesus, sabia que o filho dela iria estar numa cruz. Então, por que eu diria não para o meu filho? Por mais que talvez a gente pudesse questionar, mas talvez Maria não soubesse, porque realmente ela não sabia da extensão da missão de Jesus, mas é uma fase marcante, até porque ela dá para perceber pela reportagem que ela é católica. Ok, essa mãe, né? Mas como ninguém é aprovado no teste antes de ser submetido a ele, né, por antecipação, para esses pais e demais familiares, no início as coisas não foram muito fáceis não, né? A mãe confessou que choraram muito, claro. Fizeram muitos questionamentos, a fé não foi tão forte, tão robusta assim como talvez fosse o desejável. Amigos vieram visitá-los e rezaram o terço juntos. Foi praticamente uma semana que ela chamou uma semana de luto, né? Para tentar entender a situação e aceitar aquele filho do jeito que ele era. Diz ela, Deus foi demonstrando para a gente, mostrando que ele já vinha nos preparando para isso, né? Débora, a mãe dela, a mãe desse menino. E ela, o menino batizado de José, né? Talvez até uma conotação aí com Maria e tudo. Eles cuidar dele é uma luta diária, mas também é um grande aprendizado, é uma felicidade, né? Agora tem uma outra frase da mãe que chama bastante atenção, e embora a gente compreenda toda a situação envolvendo a superação do primeiro momento, da maior dificuldade, e depois de talvez até uma certa empolgação por abraçar essa criança e abraçar esse trabalho, essa missão, essa tarefa de criar, educar, etc., talvez a gente não concorde muito com ela, quando ela diz o seguinte: ele não nasceu, eu queria depois que vocês comentassem, ele não nasceu para ser meu filho,
eu que nasci para ser mãe dele, para trazer ele. O que vocês acham a respeito, Andréia? Tudo que dessa situação como um todo, e se quiser depois particularizar essa pergunta, fica à vontade. Aqui é bem interessante a gente acompanhar e ler a reportagem e ouvir o relato, porque tem um vídeo. Então, no primeiro ponto como essa família é amorosa, como esse pai, essa mãe são amorosos com esse bebezinho. E como esse bebezinho tem uma luz incrível. Quando a gente assiste o vídeo, aquilo emociona. Eu não vi o vídeo. É muito emocionante. É uma criança linda, linda, sorridente, um olhar... É impressionante, assim. Então, esse já causa uma certeza na gente que... já foi muito bem trabalhado na programação reencarnatória dessa criança nascer numa família tão amorosa. Me parece, pela reportagem, porque eu acabei não entrando muito, eu fiz a busca pela reportagem, que tem o link que direciona para a rede social da mãe e do pai. E eu entrei lá na rede, não é? E aí me parece que eles são de determinada religião. Mas a fé, o cuidado, a oração, são coisas ali que chamam muita atenção. Então é bonito de ver isso, né? Agora, a questão espiritual, sabemos, e a gente já trabalhou no programa passado um caso também envolvendo crianças, e a gente sabe que as causas não estão apenas nessa vida. Então, são provas, são momentos que aquela família precisa passar. Então, quanto com mais amor a família enfrentar a dificuldade, vai ser melhor para todo mundo. E as fases do luto, que seriam o primeiro impacto, que é ter um filho com deficiência, de qualquer deficiência aqui a gente falando, né? Pode ser outra deficiência. Quando a gente entra no processo da aceitação, todos saem vitoriosos daquela experiência. Então, eu acho que é isso que a gente aprende com eles. E com certeza, né, você falou, eu até citei textualmente, porque quem lê terço é católico, né? É bom que a gente frisa que a fé em Deus, né, a religiosidade, ela independe de rótulos, né? Então, a gente sente isso mesmo, e aí os bons espíritos estão presentes em todo lugar. Onde há boa vontade, onde há, né, desejo de fazer as coisas certas. Então, com certeza, nesses momentos, houve já uma preparação anterior, e vários espíritos iluminados devem estar juntos com essa família para trazer o lenitivo, a força, a esperança, manter o ânimo forte para que eles consigam levar a cabo de maneira bem sucedida essa missão. Rose, ela fala ali, uma outra frase dela: José veio para mostrar alguma coisa, ele veio porque ele tinha um propósito. Eu digo assim, né? Obviamente que fatos assim suscitam muita curiosidade por parte das pessoas, para entender por que com uns, né? Aquela história, por que eu? Aconteceu comigo? Por que eu? A gente viu no programa da semana passada a situação envolvendo crianças também, uma troca de bebês. Eu perguntei para vocês se vocês achavam que aquilo era caso. Vocês responderam que não, porque tudo tem uma razão de ser. E claro que nós estamos falando aqui de causas espirituais, não só das causas materiais. Aí é outro problema, se no caso de uma negligência de alguém e tal, não é um caso especificamente esse. Então eu pergunto, Rose, o seguinte: por que Deus impõe, se é que isso é uma imposição, se é que é imposto, uma aprovação, uma missão de tamanha envergadura para certas pessoas? Bom, nós só podemos falar baseados na nossa experiência pessoal, além do estudo teórico, né, da doutrina. Casos semelhantes, embora não com essa extensão, nós já atendemos o nosso grupo mediúnico. Um caso em que o espírito tinha profundas dívidas em relação às pernas. Ele estava há séculos num processo de sofrimento, né? Porque ele torturava na Idade Média pessoas prendendo ao solo e depois esmagando. As minudências não interessam, mas ele estava preso àquele sofrimento, mas já acordado pelo remorso. E o remorso para o espírito
é físico, não tem outra explicação. Eu que dei a comunicação dessa entidade, o sofrimento era tenebroso. Eu acho que fogo do inferno é pouco em comparação com a dor do remorso realmente profundo. E o doutrinador, o dialogador, conversou com ele e disse que ele precisaria renascer conforme a orientação, né, que estava sendo recebida ali, mas que ele só poderia renascer se fosse sem as pernas, se ele se sentia preso pelas pernas ao local onde ele estava espiritualmente, um local muito difícil. E ele, em princípio, não aceitava, porque era um homem na última encarnação e ele se via assim, ainda forte, bonito, orgulhoso, poderoso. Mas aquele sofrimento era tão grande que, no fim, ele se conformou e aceitou. Quando ele aceitou renascer sem as pernas, o que eu, que estava dando a comunicação, senti, né? As pernas sumiram espiritualmente, ficou um toco. Mas o alívio que ele sentiu foi tão grande que ele se emocionou. Foi uma mudança do inferno para um purgatório, ou um quase paraíso, tamanho como se fosse um banho em alguém que estivesse queimando. Então, eu pude aquilatar aí a aceitação de um retorno em situação tão aflitiva, no caso dele, ele renasceria sem as pernas, com os braços. Como ela traz para o espírito que está com alguma dívida já uma situação de melhoria, não de piora. E no caso de uma família dessa, com uma criança que obviamente não está presa a um processo expiatório tão grande, porque ela, como você disse, ela emana luz. E não vai renascer abandonado, como era o caso daquele comunicante. Renasceu numa família amorosa que o aceitou e que vai orientá-lo para o bem, para não ser vítima, mas para ser autor da própria vida. Isso não importa quais são as causas espirituais. Importa que há algum processo ali de desafio à amorosidade e ao crescimento, para que essa criança não seja vítima, mas autor. Eu lembro do caso daquele rapaz da Austrália, como é que era o nome? Até anotei para não esquecer. Nicholas Vujicic, de Melbourne, né? Que nasceu sem as pernas e os braços também, houve até no início, até não teve essa sorte, houve quase uma rejeição familiar, foi um choque, né? Mas que superou, formou em 2 faculdades, casou com uma moça linda, tem filhos normais, né, do ponto de vista biológico, e é um palestrante motivacional conhecido no mundo inteiro, um exemplo de vitalidade, alegria de viver, consegue nadar. Eu morro de medo de água, tento nadar, ele sem as pernas e sem os braços, ele nada. Incrível. Então, esses exemplos de superação são convites à amorosidade, à superação, ao crescimento, à aprendizagem. Claro que veio a família certa, família preparada espiritualmente para recebê-lo e com certeza já não em condições kármicas tão difíceis, para promover um crescimento espiritual mais acelerado por razões que nem nos compete examinar. É isso mesmo. A gente poderia falar aqui, se alongar em várias outras explicações e tudo, mas eu acredito que isso é uma síntese perfeita, né? Da maneira como a gente deve encarar esse tipo de problema, né? Como a mãe diz, né? Eu sinto que ele veio com determinado propósito, com certeza. É para servir de exemplo de alguma coisa, essas pessoas que, digamos assim, elas estão de algum modo fora desculpe o termo, fora do padrão que a gente acha que é o normal, né? Que é muito relativo, mas essas criaturas, elas vêm para abalar alicerces, elas vêm para às vezes derrubar preconceitos, ela vem para modificar concepções, né? Então temos que entender que bom, a gente fica feliz de ver que essa aceitação. Agora, Andréia, eu acho que temos um tempinho aí, eu queria que você comentasse sobre essa frase dela, que ele não nasceu para ser meu filho, mas eu nasci para ser mãe dele, e essa coincidência de datas, quando elas mencionam que perderam um filho no 28 de dezembro de 2022, né? E exatamente dia 28 de dezembro de 23, nasceu o outro. Você acha que isso aí tem a ver alguma coisa ou uma mera coincidência? Acredito que não seja coincidência. Eu também não consigo aceitar. Deve ter alguma explicação que a gente desconhece, desconhece. Mas tem que ter, né? Exatamente.
Agora, com relação à frase, me parece que no decorrer assim da reportagem, em outros momentos também, na rede social, ela acaba dizendo que quando eles receberam a notícia, e que foi bem doloroso, porque o médico estava fazendo ultrassom e teve que comunicar, né? Olha, eu não vejo os bracinhos e nem as perninhas aqui. E ela falou que foi muito difícil, que não teve um jeito de dar essa notificação para os pais ali de uma maneira diferente, não é? Então, quando ela, depois vencida a primeira etapa do susto, do trauma, da dor, ela diz que ela ia, então, ajudar as outras mães que têm filhos com deficiência também. É bem lembrado. Então, quando ela diz, é uma missão minha, então, ela tá segurando isso para ela e transformando essa experiência, dando um novo significado. E isso é bem bonito. Se todas as mães que têm filhos com deficiência pudessem sentir um pouquinho dessa esperança, dessa alegria dela, eu acho que ajuda muito, né, no processo. O que ela coloca ali, pensando, eu concordo, o que ela coloca ali é nesse sentido de que não foi a criança, a alma, porque, né, tem a convicção religiosa por trás, de que mereceu, precisou ganhar aquele lar. Ela se considera privilegiada de ter se tornado mãe daquela Exato. criança. Isso é muito bonito. É um exemplo, uma manifestação de amor, assim, de compaixão e amor sem tamanho. Tem um pouquinho de tempo para se fechar. O que eu posso dizer, né? Todos nós que temos filhos com problemas físicos limitantes dolorosos, saibamos que Deus confiou esses filhos a nós, sabendo que nós daríamos conta. E se nos sentimos sozinhos na luta, saibamos que as causas espirituais existem, mas não há necessidade de conhecer as causas quando há amor no coração suficiente para abraçar o filho com problema ou sem problema e dizer: Deus confiou em mim e eu vou conduzi-lo para ser uma criatura ativa, sujeito da sua vida, capaz de tomar suas decisões dentro das limitações com que nasceu. Muita paz, fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Estamos de volta, eu e a Andréia Kleinas agora, para nós abordarmos aqui no nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, mais 2 aforismos. Um deles não consta a autoria, não consegui descobrir, mas achei interessante e eu trouxe aqui para a nossa análise. Diz assim: a vida é uma balança entre aceitar o que não podemos mudar e ter coragem para mudar o que podemos. Andréia. É bem bonito e essa frase, esse aforismo faz parte da oração da serenidade, que é a gente fazer essa diferenciação, nós conseguirmos entender aquilo que temos controle e podemos modificar, aquilo que não temos controle não podemos modificar, e entender a diferença de uma coisa de outra, porque muitas vezes nós ficamos teimando com a vida e somos muito teimosos em alguns casos. E, na verdade, para cada situação dolorosa, de sofrimento que passamos, são provas para o nosso espírito,
São coisas necessárias que, às vezes, naquele momento não compreendemos, não entendemos, mas mais para frente, quem sabe num outro momento, talvez no mundo espiritual, talvez em conferência com os nossos amigos espirituais, nossa família espiritual ou nosso mentor, a gente saiba por que naquele momento tivemos que enfrentar aquilo. Então, o encorajamento diante das provas é também perceber, tem coisas que nós precisamos ter paciência, precisamos levar com calma, não se revoltar. A revolta é sempre a pior escolha. Se nós nos revoltamos, o corpo fica estressado, libera o hormônio do estresse, o cortisol, a pessoa tem dificuldade interpessoal, de relacionamento com família, com os outros que estão envolvidos e assim por diante. Vira um efeito dominó. Pois é, você falou de teimosia ali, aí tem uma questão aí que a gente pode levantar, que é o seguinte: tudo bem, como é que a gente faz a distinção? Qual é o ponto em que nós temos que desistir de tentar mudar alguma coisa e aceitar aquilo? Olha, gente, eu, por algumas experiências próprias, inclusive, e observando, né, como é que funciona a dinâmica para certas pessoas e tal, porque a insistência de se conseguir certas coisas, por exemplo, de mudar alguma coisa, está falando em mudar, né, situações, então, digamos assim, mudar da pobreza para, não necessariamente para a riqueza, mas para uma situação bem mais confortável. Conseguir uma determinada coisa que tentou 1, 2, 3 vezes um vestibular para medicina, são coisas difíceis, uns exemplos, né? Se diz que a pessoa tem que ter força de vontade e persistência. Quantas vezes ela vai teimar fazer o vestibular para medicina se de repente não estiver programado para ela, naquela reencarnação, ele ou ela ser médico? Eu só tenho uma solução, é orar bastante e pedir orientação espiritual, porque se nós fizermos isso de uma maneira sincera, pedirmos auxílio, porque a gente não tem os dados concretos para prever o futuro, se isso vai ser bom, se não vai ser, e de repente, então eu vou desistir de ser médico, não vou tentar mais, e vou tentar agronomia, vou tentar odontologia, sei lá o quê, engenharia, né? Isso em tudo. A cura de uma doença também. Qual é o ponto em que a gente deve desistir e se conformar com uma situação que, digamos, de limitação e tal, ficar às vezes combatendo a vida inteira um problema, né? E gastando muito e envolvendo um monte de pessoas e tal. Então, eu não sei se você concorda, que nesse aspecto não tem outra maneira de você, porque a palavra-chave aqui é equilíbrio, é equilibrar aquilo, aceitar, se resignar diante de situações que realmente não podem ser modificadas, que fazem parte lá do nosso, chamemos assim, do nosso karma, estão lá no planejamento reencarnatório, aqueles pilares básicos, aquelas setas, determinando que ali você não pode fazer diferente, ali você tem que fazer daquele jeito. Foi o que ela explicou, inclusive, outro dia, né? Daquilo que você pode, de repente, estacionar, pensar melhor, de repente pegar um outro caminho, numa encruzilhada mais à frente. Então, essas coisas já não são tão incisivas, tão determinantes no nosso destino. A maneira que eu encontro é ter bastante fé em Deus, de que Deus vai nos mostrar o caminho, os bons espíritos vão nos mostrar o caminho de qual atitude e onde parar, desistir de uma coisa que vai, de repente, nos fazer mal, como você disse, vai nos estressar, vai trazer mal para a saúde, vai criar conflitos com a família, enfim, uma série de coisas, né? Nós temos que aprender a achar esse lugar. Talvez sozinho a gente não seja capaz. Ouvindo pessoas, ouvindo experiências de pessoas encarnadas, não só dos espíritos, né? Procurar conversar, dialogar, você sabe, talvez tenha passado por uma determinada situação, me ajude. O que você faria no lugar tal? E a gente vai analisar, você não é obrigado a seguir aquele conselho. Você vai ponderar aquilo ali e ver se deve seguir ou não. Bom, a segunda é do Carlos Augusto Cury, né, psiquiatra. Acho que ele é autor também de livros de autoajuda, se não me engano. Eu nunca li, né? Ele diz o seguinte: família, somos professores e ao mesmo tempo aprendizes uns dos outros. Bacana também, achei legal. Tem uma frase memorável que quem tem a experiência de ser pai e mãe, né, que já deve ter ouvido falar, já deve ter escutado, que é filhos, tê-los ou não, né? Mas se não tê-los, como sabê-los, né? Sempre que nós passamos pela experiência
é uma aprendizagem para a família. Mas não é só pais e filhos, né? Nesse caso, às vezes, pode ser que estejamos para certas experiências na condição de aluno dos próprios filhos. Mas envolve, às vezes, a família, às vezes, convive sogros, tios, alguma coisa, né? Os vários irmãos, de repente, já são adultos, né, morando junto. Então, sempre essa situação de professor e aluno ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa é a didática da vida. A situação, a vida usa essa pedagogia. Nós precisamos lembrar, mesmo que nós não tenhamos filhos, por exemplo, um casal que resolve não ter filho, ou uma pessoa que não casa ou vive a sua vida sozinho, um monge, por exemplo, né, que por escolha, pela questão religiosa, não vai se casar, não vai ter família nesse sentido, mas ele vai precisar conviver com outras pessoas numa proximidade, pessoas que fazem parte daquele monastério, ou então no trabalho, ou então em casa com outras pessoas. Nós vivemos em sociedade, somos seres sociais, biológicos, espirituais e agora aprendi mais uma, intuitivos. O Dr. Sérgio Felipe, que estuda muito a glândula pineal, os estudos de mediunidade, ele fala, somos seres biopsicossociais, espirituais e intuitivos, porque já está colocando aí a esfera da mediunidade, que todos nós temos em determinado grau, mais ou menos. Então, por isso mesmo é que em todas as relações nós precisamos aprender algo, né? Aprender a sermos mais pacientes, menos orgulhosos, menos egoístas, aprendermos a cuidar do outro, aprendermos a renunciar coisas nossas para poder o outro evoluir também. A gente viu em outros programas as questões dos filhinhos que nasceram com alguma deficiência, a família aprendendo com aquela criança. Hoje mesmo enfim, nós falamos no nosso quadro anterior, né? Exato. Então, sempre que nós estamos vivendo num grupo, o objetivo, a pedagogia da vida é essa. Aqueles que estão à frente vão ensinar aqueles que precisam se desenvolver. Ninguém sabe tudo, né? Nós estamos muito longe disso, por sinal. Então, não é pelo fato, mesmo quando a lição é meio atravessada, digamos assim, né? Quando não é muito palatável, quando às vezes um familiar nos ofende, nos agride de alguma maneira, ainda assim nós estamos aprendendo alguma coisa, porque daí nós estamos aprendendo a perdoar, a ser tolerante, a ser paciencioso. Em todo lugar sempre há uma lição a ser aprendida, em toda situação, né? Então nós temos que ter a humildade, isso é fundamental, que a gente se reconheça como nós realmente somos, muito ínfimos perante a grandeza do universo, e lembrando Sócrates, né? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente começa a engatinhar, a tentar buscar uma luzinha na escuridão, a gente constata o quão pouco a gente sabe e quanto a gente necessita dessa convivência com os demais, que eles têm muito a nos ensinar. Bem, na semana que vem tem mais Diálogo Espírita. Até lá.